De acordo com o Banco de Portugal, cerca de 45% das famílias estão endividadas. A média das famílias endividadas na União Europeia também é significativa. Ainda assim, segundo o Serviço de Proteção de Crédito no Brasil, cerca de 63% dos brasileiros estão endividados. Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou a Maria Teresa Diniz e tenho todo o prazer de falar consigo. Hoje vamos falar sobre como sair das dívidas e começar a poupar. Muito bem, neste vídeo de hoje eu vou partilhar convosco 10 dicas para ajudar-vos a sair da situação de endividamento. Como sabemos, existem muitas famílias atoladas em dívidas e que se veem numa situação complexa que, na maior parte dos casos, não sabem como sair da situação em que se encontram. Não sabem como criar um plano de ação para acabar com a situação das dívidas. Muito bem. Então, neste vídeo, nós vamos falar sobre como sair das dívidas e começar a poupar dinheiro. É possível. Então, se você está com dificuldades para organizar as suas finanças, esse é o vídeo para você. Vou partilhar dicas práticas e conselhos de especialistas para que você consiga dar o primeiro passo e acabar com as dívidas. Segundo o Banco de Portugal, cerca de 45% das famílias estão endividadas. Este número varia por faixa etária, sendo o mais alto entre os que têm 35 e 44 anos. Estamos a falar que o endividamento das famílias representa aproximadamente 83% do rendimento disponível. Muito bem. Então, a média das famílias endividadas na União Europeia também é significativa, mas as proporções variam dependendo da situação económica de cada país. Esses dados reforçam a importância da educação financeira para ajudar as pessoas a saírem do ciclo das dívidas e começarem a poupar. Muito bem. Ainda assim, segundo o Serviço de Proteção de Crédito no Brasil, cerca de 63% dos brasileiros estão endividados. Então, essa estatística é importante para termos a noção da situação complexa que é o endividamento no seio das famílias. Esses dados reforçam a importância da educação financeira para ajudar as pessoas a saírem do ciclo de dívidas e começarem a poupar. Acabar com as dívidas e começar a poupar dinheiro parece um grande desafio, mas é possível. É possível com algumas dicas estratégicas, é possível sair desta situação de endividamento. Muito bem, sendo assim, eu vou partilhar 10 dicas estratégicas para ajudar a sair desta situação de endividamento. Muito bem. Primeira dica: tenha clareza sobre as suas dívidas. O que é que isto quer dizer? Entenda as suas dívidas. O primeiro passo para sair da situação de endividamento é saber exatamente o quanto você deve e para quem deve. Isso inclui cartões de crédito, empréstimos, financiamentos e outras dívidas. Muitas pessoas têm medo de olhar para os números, mas é fundamental. É fundamental para quê? Para se ter clareza da sua situação. O autor do livro A Transformação Total do Dinheiro, Dave Ramsey, destaca a importância de criar um orçamento para entender as suas finanças. Há uma frase que Dave Ramsey
gosta muito de falar. Você precisa controlar o seu dinheiro ou a falta dele controlará você. Então, conseguimos perceber com esta frase, não é? Da importância de se elaborar, da importância de se criar um orçamento. É importante que as famílias, não é fácil, mas tudo se faz com um hábito. Se nos habituarmos e olharmos para o orçamento como a nossa salvação financeira, provavelmente vamos ter mais disposição de começar a criar então o nosso orçamento pessoal ou familiar mensal. É muito importante. Muito bem. Segunda dica: avalie as taxas de juro. Então, fazer uma lista das dívidas também envolve entender as taxas de juro. Dívidas com taxas de juro altas, como cartão de crédito, devem ser priorizadas. Foque em pagá-las primeiro. Segundo Robert Kiyosaki, no seu livro Pai Rico, Pai Pobre, destaca a importância de compreender como os juros podem ser inimigos poderosos e como o mau uso do crédito leva ao ciclo de dívidas. Então é importante termos atenção a esses pormenores, não é? O pormenor das taxas de juro, não é? Também tem a sua importância nessa questão de endividamento. Nós às vezes queremos que o financiamento, que o crédito seja aprovado a qualquer preço porque precisamos de comprar algo e não olharmos para essas questões da taxa de juro. É tão importante, o fator taxa de juro é tão importante quanto o montante de crédito. Tem também a sua importância. Então temos de aprender também a olhar para as taxas de juro associadas ao empréstimo, associadas ao crédito. É muito importante essa questão das taxas de juro. Agora vamos passar para o plano de ação, não é? É importante criar-se um plano de ação. Sendo assim, vamos passar para a terceira dica. A terceira dica tem a ver com aplicar no pagamento das dívidas o método bola de neve. Muito bem. Em que é que consiste o método bola de neve? Muito bem. Segundo Dave Ramsey, este método consiste em começar a pagar primeiro as dívidas pequenas, não é? As pequenas dívidas, enquanto vais fazendo pagamentos mínimos das dívidas maiores. Isso cria motivação ao ver as primeiras dívidas a serem eliminadas num curto espaço de tempo. Muito bem. Então, essa estratégia acaba por ser psicológica e financeira ao mesmo tempo. Porquê? Porque ao ver as pequenas vitórias, há uma motivação para as maiores vitórias, não é? Há uma motivação para as maiores vitórias. Quarta dica: negocie com os credores. Não tenha medo de negociar. Muitos credores estão dispostos a rever prazos e até reduzir taxas de juro para facilitar o pagamento. Um acordo pode ser vantajoso tanto para você quanto para o credor. É muito importante reter esta informação também, não é? Algumas pessoas endividadas têm receio de falar, de se comunicar com os seus credores para arranjar uma melhor, às vezes fazer ajustes, não é? No seu plano de pagamentos, quando você está desconfortável ou não tem dinheiro suficiente numa situação ao longo dos pagamentos, não tem dinheiro suficiente para cumprir com as suas obrigações financeiras ao longo do mês.
Então pode ser uma altura de tentar negociar com os seus credores, com o seu credor, no sentido de facilitar o pagamento da dívida. Às vezes, ou baixando a taxa de juro, ou mesmo o montante que tem a pagar no final do mês. Quinta dica: faça um orçamento mensal. Um dos objetivos do orçamento mensal é controlar os gastos. Então, para sair da situação de endividamento e começar a poupar, é essencial criar um orçamento. Saber quanto você ganha e principalmente para onde vai o seu dinheiro é o ponto de partida. Segundo George Clason, autor do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ensina que o segredo para a riqueza está em controlar os gastos e não gastar tudo que se ganha. Muito bem. Há aqui uma frase de George Clason muito interessante e é importante reter. Guarde pelo menos 10% dos seus rendimentos. Sexta dica: corte despesas desnecessárias. Então, agora que você já tem um orçamento claro, identifique onde está a gastar em excesso. Pode ser com assinaturas que você não usa, comer fora com muita frequência ou compras por impulso. Então, cabe você analisar onde está a gastar, onde está a gastar em excesso. O seu orçamento mensal lhe vai possibilitar fazer este tipo de análise, verificar com clareza onde você está a gastar em excesso. Lembre-se, pequenos cortes podem gerar grandes poupanças ao longo do tempo. Muito bem. Sétima dica: crie um fundo de emergência. Antes de começar a poupar para grandes metas, como comprar uma casa ou investir, crie um fundo de emergência. Dave Ramsey recomenda que você tenha pelo menos $1000 guardados inicialmente para cobrir imprevistos e evitar fazer novas dívidas. Oitava dica: automatize as suas poupanças. Então, uma das melhores maneiras de poupar é automatizar esse processo. Assim que o dinheiro cair na sua conta, configure transferências automáticas para uma conta de poupança ou investimentos. Isso tira a tentação de gastar dinheiro. Muito bem. George Clason e o conceito de pague-se primeiro. Segundo este conceito, quer dizer que guarde sempre uma parte do que você ganha antes de qualquer outra coisa. Esta frase de George Clason quer dizer que pague-se primeiro antes de gastar dinheiro, antes de gastar o seu dinheiro com qualquer outra coisa. Então é importante reter esse tipo de informação e procurar aplicarmos nas nossas finanças, não é? Tentarmos aplicarmos, criar estes pequenos hábitos que nos engrandecem financeiramente falando. Nona dica: mude a sua relação com o dinheiro. Esta nona dica nos está a convidar para mudar a mentalidade, para mudarmos a mentalidade. Uma mudança de mentalidade é essencial. Ao invés de pensar que você está privado de alguma coisa, pense sempre que está investindo no seu futuro. Uma vida sem dívida traz paz e liberdade. Então, segundo Robert Kiyosaki, os ricos investem o que sobra depois de poupar. Os pobres gastam o que sobra depois de pagar as contas. Pense nisso. 10ª dica:
educação financeira contínua. Então, a educação financeira, como sabemos, é a chave para manter-se fora das dívidas e continuar a crescer. Leia livros, siga canais de finanças pessoais e sempre procure aprender mais sobre o assunto. É muito importante ter essa visão relativamente às finanças. Não existem milagres. É importante termos na mente a importância de se aprender a cada dia. Ler livros sobre finanças, pesquisar sobre determinados temas, aprofundar-se nesses mesmos temas. Eu deixo aqui o compromisso de que vou criar vou fazer um vídeo em que vou sugerir a leitura de alguns livros. É que nós às vezes, porquê? É importante, nós às vezes não percebemos o básico e queremos ler o complexo e acabamos por não aprender nada. Então é importante aprender a linguagem básica sobre finanças, não é? O básico. Nós temos que ter um ponto de partida. Temos que ter um ponto de partida, ir adquirindo conhecimento básico, sempre a começar pelo básico, até amadurecermos, não é? E começarmos a ler livros complexos. Não adianta lermos livros muito complexos, acabamos por não entender a linguagem e acabam por não nos ajudar em nada naquilo que é a complexidade da nossa vida financeira. Então é sempre bom começar pelo básico. E eu vou fazer um vídeo a sugerir e explicar as razões porque que se deve começar por determinado livro, por determinada temática relativamente à educação financeira. Muito bem. Então, sair do ciclo de dívidas não é uma tarefa fácil, mas com foco, disciplina e as estratégias certas é totalmente possível. Comece aos poucos, mantenha a consistência e logo verá grandes mudanças nas suas finanças. Muito bem. Se você gostou dessas dicas, não se esqueça de partilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal, apoie o nosso projeto, ajude o nosso projeto a crescer. Comente as suas experiências de endividamento, com situações de endividamento e de poupança também, que nós também queremos aprender com os nossos seguidores e partilhar e trocar experiências. Juntos vamos construir uma vida financeira mais saudável. Muito bem. Então, por hoje é tudo. Espero que você ponha em prática essas 10 dicas, estratégias para sair da situação de endividamento e começar a poupar. Espero que goste das minhas dicas de hoje. Procure pôr em prática, procure melhorar a sua relação com o dinheiro e até o próximo vídeo. Obrigada a todos e até lá!